Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo e hoje nós vamos falar sobre a velha e conhecida terceira lei de Newton. Então, nosso objetivo aqui é compreender a terceira lei de Newton, que às vezes escutamos como alguém dizer, cada ação corresponde a uma reação. Essa aqui é um clichê clássico, né, cara? De o que isso tem a ver com o Newton? Quando acho que o Newton ele ouve isso, ele deve tremer os ossos lá, na sua sepultura. Certo? Certeza, mano. Então, veja aqui, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Bem, originalmente ela está escrita em latim, como vocês podem ver aqui, né? Que eu não tenho a minha docência de latim para falar sobre isso, mas essa lei aqui está num livro chamado Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. É um livro de 1687, o livro número 1, em que ele descreve as leis, certo? As leis de Newton. A sua tradução para o português seria essa aqui. Lei terceira, ou lei 3, né? Lexo terzo, como diz em latim. A toda ação há sempre uma reação oposta e igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos contrários, certo? Então, nessa obra-prima do Newton, se encontra essa terceira lei aí, né? Mas, vamos falar um pouquinho sobre ela. O que isso tem a ver, né, com tudo que a gente já estudou? Primeira coisa, você tem que entender o porquê que a primeira é a primeira, a segunda é a segunda e a terceira é a terceira. Existe uma ordem para isso e ela não é à toa. Certo? Então, quando você vem aqui, você pega a definição de força, ela fala assim: força é uma grandeza física responsável por alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo. Bem, o que é o estado? O estado é o que define a primeira lei de Newton. Né? A palavra estado não tem a ver com território, mas sim tem a ver com a ideia de qual é a condição que ele se encontra naquele momento. Então, essa primeira tendência de manutenção de estado, ela é sustentada pela primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Né? O que está em repouso tende a permanecer em repouso, o que está em movimento tende a permanecer em movimento, retilíneo uniforme, cara, não é só qualquer movimento, certo? É retilíneo uniforme. Bem, essa força, né? Essa força, ela é o agente responsável por alterar essa situação de equilíbrio. Então, por isso que a gente diz que a força resultante, ela é simbolizada como a variação da quantidade de movimento em função do tempo. E aí, quando você tem uma massa constante, você constrói a velha e conhecida força resultante é igual a massa vezes aceleração. Só que tem um problema. Como elas atuam no corpo? Como essa força atua? Então, isso que vem a ideia do Newton. O Newton, na cabeça dele, fica imaginando isso na época. Ele deve pensar assim, cara, seguinte, o objeto ele tende a permanecer em equilíbrio. Beleza. Se ele está em equilíbrio, as coisas não ficam em equilíbrio. Para mim tirar esse equilíbrio, o que eu preciso? De uma força. Beleza, a força está atuando. Mas como é que esse agente, como é que essa grandeza força? É o que a terceira lei de Newton vai falar para nós. Certo? Bem, para a gente poder pensar sobre isso, como essa terceira lei de Newton atua, tem esse GIF aqui, clássico dos Simpsons, em que mostra o Bart com o extintor, né? Menino arteiro, é o menino arteiro. Diz o seguinte: por que o Bart foi deslocado no sentido contrário ao jato do extintor? Né? Isso que está sendo mostrado aqui no GIF. O cara usou o extintor e dele com uma cadeira de rodas, né? Uma cadeira que tem uma cadeira de escritório, ele acabou indo para trás, certo? Nessa mesma ideia, né? A gente tem, por exemplo, o balão. Você tem aqui um balão conectado com um canudinho e por esse canudinho passa um fio. Na hora que eu encho o balão e solto ele, eu vou perceber que existe, por exemplo, a ideia do ar sendo expulso, né, devido à pressão aqui, a força exercida pela borracha aqui do balão, e existe uma reação do balão indo para frente, né? Com o balão acontecerá a mesma coisa? E por quê? Né? A ideia é o porquê, a gente até imagina a situação. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar nisso e daqui a pouco a gente volta para discutir.
E aí, meus queridos, conseguiram entender e o que isso tem a ver com a terceira lei de Newton, as leis de Newton e assim por diante? Porque, afinal, as leis de Newton, elas explicam o movimento, certo? Então, veja aqui, né? Por que isso acontece? Tanto o Bart quanto o balão sofrem consequências da terceira lei, onde a exaustão do material dentro do extintor ou do balão causa uma ação, e a reação é o movimento no sentido contrário ao deslocamento do escape desse material. Ou seja, vejam que não é você que está fazendo isso, certo? É um agente, sempre um agente externo. Isso é a grande sacada. A força, ele é um agente externo que está realizando isso. No caso, você tem que empurrar algum fluido para trás para ter o movimento para frente, certo? Então, é essa que é a jogada aqui no caso do extintor e do balão. Então, em cima dessa ideia, nós vamos ter digamos assim, uma versão aprimorada da terceira lei de Newton, uma versão um pouquinho mais moderna da terceira lei de Newton, que diz o seguinte: quando o corpo A imprime determinada força no corpo B, então o corpo B imprimirá ao corpo A outra força. Essas forças agem com a mesma intensidade, na mesma direção, porém, sentidos opostos, certo? Então, para que possa ter força, eu tenho que ter interação entre corpos ali. Essa que é a malandragem. Então, o que acontece aqui? Veja essa situação aqui. O cara malhando, né? O cara tá lá, ó, erguendo supino. O cara pode falar assim, ó, eu sou fortão aqui, ó, levanto 50 de cada lado. Não é você que faz isso, cara. Não é você que tem a força. Nem o He-Man, né? O meu ídolo aqui, ó. O He-Man gritava, né? Eu tenho a força. Ele não tem força coisa nenhuma. Quem faz a força é sempre o outro. Como assim, professor? Muito simples. Você promove a ação. A reação depende do outro objeto. Por exemplo, se você imaginar que você está fazendo esse supino que está sendo mostrado aqui, certo? O cara fazendo, por exemplo, com 10 quilos de cada lado, possivelmente, tu vai perceber que você promove uma ação, no caso de empurrar o aparelho, né, a prancha para baixo. E aí, essa prancha, ela empurra você para cima, ou seja, empurra, né, o objeto para cima. Então, se essa prancha, por exemplo, não suportar isso, você não consegue levantar esse supino. Então, não depende de você, depende de você de maneira de promover uma ação, mas quem irá promover a reação que irá empurrar esse objeto, no caso o supino, é o outro corpo, certo? E aí a gente tem alguns outros exemplos, como aqui que a gente consegue ver um canhão. Por que o canhão vai para trás, né, nessa situação? Justamente devido à terceira lei de Newton, né? As forças de ação que atuam no canhão e reação que atuam no projétil lançado atuam em corpos distintos. Por exemplo, na imagem aqui, a pressão, que é a força exercida pelos gases, atua no corpo A, que é o canhão, e no corpo B, que é a bola de canhão, com a mesma intensidade, a mesma direção, porém sentidos opostos. Então, o que acaba acontecendo? Por que tem essa história do canhão ir para trás, chamada velocidade de recuo, que a gente vê nas armas, né? Justamente porque a força é ação e reação. Ela acontece em corpos distintos. Então, como o objeto, por exemplo, tem uma massa bem menor do que a arma, a tendência desse objeto é adquirir maior aceleração. Em compensação, o canhão, que tem uma massa menor, tende a ir para o sentido oposto com uma menor aceleração, ou seja, uma menor variação de velocidade, certo? E aí você vê várias aplicações em cima disso. Uma outra aplicação que a gente tem é a questão do caminhar. Você sabia que quando você anda, empurra a terra para trás de você e ela te empurra você para frente? Vejam, né? Que doido. Não é você que caminha. Na verdade, quem está te empurrando é o solo, certo? E é fato de ver isso. Se você for analisar, se não tiver aderência, quem promove isso, na verdade, tem a questão da aderência do atrito ali envolvido, mas se não tiver essa aderência, você cai no chão, certo? Porque quando a gente caminha, o que nós estamos fazendo? Nós estamos numa marcha, né, de tal forma em que você desloca o seu centro de massa e você já espera a reação da Terra naquela situação, empurrar você para frente. Se não tiver, você irá resbalar, certo? Pois bem, além disso, nós temos a reação, né, como seria um bom exemplo, a questão da gravitação. Então, por exemplo, aqui a força-peso, ela é uma força de reação com relação à força gravitacional. O que acontece?
A ação é o peso, que seria o quê? O peso é a força na qual a Terra está puxando os objetos próximos à superfície. Mas esse objeto também puxa a Terra, certo? Então ela é um par de ação e reação. Então, por exemplo, eu tenho uma massa de 120 kg, significa que eu tenho um peso de 1.200 newtons, certo? Então quer dizer que a Terra está me puxando para o seu centro a 1.200. Da mesma forma como eu também puxo a Terra com 1.200. Só que a diferença é a aceleração que isso promove, certo? A aceleração aqui, no caso, é de 10 metros por segundo, porque eu sou um objeto muito mais leve, certo? A Terra é um corpo muito maior, então a aceleração praticamente que eu promovo sobre ela é zero, certo? E aqui tem a questão como eu falei para você, a questão da arma, né? Como a gente disse. Sabia toda arma quando disparada tem velocidade de recuo, né? A diferença é que algumas armas, elas são mais fracas e outras são mais fortes, como o gurizinho aqui, tadinho, né? Olha lá. Imagina as orelhas, isso aqui deve ser legal, né? Então o que você acaba tendo? Por que existe isso? Aquela história que a gente conversou do tanque, né? A força de ação e reação atua em corpos diferentes, no caso projétil e arma, e como eles têm pesos, massas diferentes, melhor dizendo, isso significa que vai ter acelerações diferentes também, ok? Bem, eu vou dar para vocês aqui alguns exercícios para a gente poder ir discutindo. Veja o exercício do Enem aqui, inclusive uma malandragem, né? Interessante, foi um exercício que foi adaptado ao Enem de 2018. Durante uma faxina, a mãe pediu para que seu filho ajudasse, deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, né, o piá raiz ali, ó, o piazão, tentou passar o migué na mãe. O filho disse ter aprendido na escola, ainda culpou o professor, o coitado, que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que, se puxar o móvel o puxará igualmente de volta, e assim conseguirá exercer uma força que... não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Daí que é inteligente, né? Porque a galera se mistura muito isso, vem essa questão do... são forças em sentidos opostos, então uma cancela a outra, né? E aí vem a pergunta: se você estivesse no lugar dessa mãe do garoto, que argumento você poderia utilizar para apontar o erro de interpretação do garoto? Então aí, ó, é importante estudar física, educar os filhos, ó, coisa linda, hein? Então, vejam, se fosse nessa situação, que argumento você poderia utilizar cientificamente, né, utilizando uma lei, que são as leis de Newton, para poder dar uma justificativa plausível esse piá e esse piá fazer o que tem que ser feito ali? Eu vou dar um tempinho para vocês, daqui a pouco a gente volta para poder discutir.
E aí, meus queridos, conseguiram montar um argumento científico para esse guri folgadão, né? Mamães, aprendam isso aqui, ó. Resposta: já deu na cara do guri. O par de forças de ação e reação não atua no mesmo corpo. Então, não adianta esse miguezão que não vai rolar, certo? A ação e reação, ela sempre atua em corpos diferentes. Não esqueçam disso. Por isso que elas não se cancelam. Por esse motivo, inclusive, que a força normal e a força peso não são um par ação e reação, certo? A reação da força peso é a força de atração gravitacional. É outra história, certo? Então sempre atua em corpos distintos. Pois bem, vamos fazer mais um exercício aqui da Federal de Minas Gerais. A Terra atrai um pacote de arroz de 5 kg com uma força de aproximadamente 49 N. Pode-se então afirmar que o pacote de arroz atrai a Terra com qual força? Essa aqui eu vou dar um tempinho para vocês, daqui a pouco a gente responde essa questão.
E aí, meus queridos, conseguiram responder essa questão? Qual é a força que o pacote de arroz atrai à Terra? Sim, vamos fazer uma resposta bonita, né? A força gravitacional sempre de atração e age na direção de uma linha imaginária que liga os dois corpos. Pela terceira lei de Newton, se a Terra atrai o saco de arroz, esse saco atrai a Terra exatamente com a mesma força, porém em sentido contrário, independente de sua massa. Logo, o saco de arroz também atrai a Terra com 49 newtons. Beleza? É aquela história da ação e reação que a gente conversou. São corpos diferentes, saco de arroz e planeta Terra, corpos diferentes, ação e reação atuando em corpos diferentes também. Então, mesma direção, mesmo módulo, mas sentidos opostos. Tranquilidade? Aqui agora eu vou deixar uma questão para vocês pensarem. Uma questão, inclusive, que caiu no Enem há um tempo atrás e tem uma divergência de respostas. Imagine se o carrinho ao lado com uma vela e um ventilador pequeno fixados. Se o ventilador estiver ligado a um carrinho e o carrinho se movimentar sem atrito, de acordo com a terceira lei de Newton, esse carrinho se deslocará para a direita, esquerda ou não há possibilidade de movimento. Veja o que está acontecendo. Esse carrinho aqui, ele foi montado de uma maneira um pouco diferente. Se você for imaginar, você tem o ventilador, certo? Esse ventilador, ele está promovendo, né, a movimentação do ar, e esse ar, ele acaba batendo nessa vela, que pode ter sido feito de cartolina, de algum material em si. E a minha pergunta é, será que eu tenho movimento nisso aqui? Será que isso aqui é possível de verdade? Eu não vou responder nessa aula, eu vou responder isso no próximo momento, certo? Mas pesquise, qual é a discussão que tem isso aqui atrás, né? Isso aqui é muito comum nos desenhos dos desenhos animados, principalmente nos desenhos mais antigos, da Hanna-Barbera, né, do Coiote com o Papaléguas, tal, e você via muito isso, né? Será que isso aqui é possível? Será que o cara cometeu um erro conceitual? Será que eu preciso inverter esse sentido desse ventilador e aí sim o negócio vai estar funcionando de beleza? E essa vela aqui está à toa? Bem, eu vou deixar essa questão para ser respondida no próximo momento aqui. Então, retomando, vimos que para cada ação, ocorre uma reação com a mesma intensidade, mesma direção, porém sentido contrários. Fomos apresentadas situações em que podemos notar a terceira lei de Newton. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e faça lá o exercício como eu falei para vocês. E até breve, meus queridos. Tchau, tchau.